Ixi, você. Então, eu tô ouvindo até negócio da chegada do Tite no Flamengo. Eu não tenho essa certeza toda ainda não de nada, meu Deus. Um orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. O Ronaldo falou que ele tá acertado com o Andrés, falou. Ó, eu não vou falar nada, eu tenho uma informação aqui, mas ela é daquelas que eu já me lasquei aqui no programa. Então você não quer, Eu não quero bancar? mas eu quero esperar essa do Tite aí. Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Flamengo e seleção. Eu preciso ver meu irmão, minha irmã, eu preciso avó, ver meu sogro, minha sogra, eu preciso ver meu sogro, minha sogra. Nós estamos falando de outra ala. Essa ala que você falou são os traíras, que se reuniram, falaram da sogra. Na fonte. A minha fonte, ela estava sequinha, e ela falou, segura que o Tite está chegando. Só que o Tite vai trabalhar só o ano que vem. Mentiram! Tite! Se eu tivesse no lugar do Tite, eu teria feito a mesma coisa. Eu iria pro Flamengo. Porque eu não posso ir para um clube que vai ter eleição. Eu não posso ir para um clube que não consegue segurar seus principais jogadores. O Corinthians está na contramão do Flamengo. Então o Tite não pode chegar pro Bruno Henrique e falar pro Bruno Henrique assim, ó, me dê a sua palavra, Bruno Henrique, que você vai ficar. Ele pode fazer o mesmo com o Tite. Falar, Tite, eu fico. Depois... O inferno do Ilho, mano, todo mundo vai para o inferno. Vai para o inferno. Vocês estão fazendo com o Corinthians. Louco, que golaço! Salve, nação! Saudações rubro-negras! O Ronaldo, cara, tá revoltado, tá enfurecido, o cara ficou pistola no programa porque o Tite chegou. E ele não acreditava que o Tite fosse assinar com o Flamengo, né? E ele ficou revoltado. Galera, então é o seguinte, separei aqui pra vocês o debate do programa Jogo Aberto, link na descrição como créditos, canal Jogo Aberto, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Já quero convidar você que é Flamengo, você que é novo aqui no nosso canal, a se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele like, comente, deixe sua risada aí para o Ronaldo Giovanelli, que tá sofrendo. O cara é viúva do Tite, tá sofrendo pra caramba do acerto de Tite com o Mengão. Vamos lá pro vídeo, galera? Sim, bora! Tá imperdível. Só falou coisa boa. Quero ver ela falar, eu quero ver o Tite e Gabigol. Porque quando comemorou, ele estava em cima do caminhão lá, foram mandando recado pro Tite. Agora quero ver tete a tete. Mas também deve ser aquela coisa, né? Eu falei, desculpa aí que eu falei, né? Eu falei aquela coisa pra você, tá ligado? Mas... Parece que tem um presentinho pra você e vem do Rio de Janeiro. Não. Mais? Ô, Ronaldo, só eu ouvi dizer Tite no Flamengo, eu ouvi o São Paulo cair, os caras vão atrás do Tite. Chora, Ronaldo. Difícil. Eu concordo nada com ele. Nada. Concordo nada. E só uma reflexão, o Flamengo está contratando o Tite, ao que tudo indica, né? Muitos dando que o Tite estava fechado, que se apresentaria, e nós falando, respondendo, dizendo que nem abrimos negociação. Pro inferno do Ilho, mano, todo mundo vai para o inferno. Vai para o inferno. Vocês estão fazendo com o Corinthians. Ixi, você. Então, eu tô ouvindo até negócio da chegada do Tite no Flamengo. Eu não tenho essa certeza toda ainda não de nada, meu Deus. Um orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. O Ronaldo falou que ele tá acertado com o Andrés, falou. Eu não vou falar nada, eu tenho uma informação aqui, mas ela é daquelas que eu já me lasquei aqui no programa. Então você não quer, bancar? Mas eu quero esperar essa do Tite aí. Ô Renato, Mas isso aí não foi eu não uma sei conversa se em off, essa nossa? conversa do Tite aí... Foi em off? Foi off? Acho que eu tô louca. Você falou então, que Mas o time da Renata vai jogar hoje, ela fica assim. Beijo, Renato. Obrigado a vocês aí do Jogo Aberto também. Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Flamengo e seleção. Sem palavras.
Eu preciso ver meu irmão, minha irmã, eu preciso Minha avó, ver meu sogro, minha meu sogra, tio. eu preciso ver meu sogro, minha sogra. Nós estamos falando de outra ala. Essa ala que você falou são os traíras, que se reuniram, falaram da sogra, de tudo que eu vi, das pessoas que eu constatei ali na hora, que eu falei, não, eu preciso ir na fonte, né? Preciso ir na fonte. A minha fonte, ela estava sequinha, e ela falou, segura que o Tite está chegando. Só que o Tite vai trabalhar só o ano que vem. Trabalhar só o ano que vem. Mentiram! Tite! A produção tirou legal, hein? Viu? Você ficar dando mole pra eles contra mim? Olha o que eles fizeram com você aí. Tá, primeiro, maldita produção, bando de Pinóquios aí na produção também. Agora, deixa eu falar uma coisa. Quem que é Pinóquio? Esse ano, é o Charlie. Charlie. Só o Salles? O Charlie do Pito. O Charlie do Pito. Vamos parar com isso aí. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, só olhando o Luque de Maiás. Luque de Maiás. Esse ano eu fui muito enganado, eu fui muito ingênuo esse ano, falar a verdade pra você. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Quando o pessoal me alertou que o mano tava ligando, quando o outro ainda tava lá, eu falei, não pode ser. Aí depois o pessoal falou, nós somos pra cima do Tite. Aí os caras me falaram assim ainda, ó. O Tite não trabalha esse ano. Pega, eu vou te mandar um vídeo. Então E o não é Tite... você o único iludido. Então, aí o Tite, aí os caras, pega, eu quero ver o vídeo do Tite. Aí o Tite, olha, Tchê, não vou trabalhar esse ano, Tchê, vou sabatinar, vou sapatar. Agora vai ter uma sapatada aí que você vai ver. Eu não rogo praga, porque corintiano não roga praga. Porque o corintiano torce para o Corinthians. Os demais que se virem. Mas nesse caso... Se acontecer a mesma coisa, ó, nesse caso, se acontecer a mesma coisa que o VP, ó, pra você. Mano, Romero, VP, Pinóquio. tem um monte. Você viu a diferença, não é? Quando era o VP, ele rasgava. Aí outras coisas, ele... É que o Tite... dá pra entender, eu entendo, Ele esse é o sapateou no problema. coração do corintiano, Renato. Claro, e com O Tite, ele méritos. sapateou. Não porque ele foi. Não vou falar porque ele foi agora. Tá lá no Flamengo, que ele Não, se mas a vire lá. história do Tite não pode ser mudada. Ela tá lá intacta e ela é uma das mais pode, belas. tudo pode ser mudado. Por quê? Não, esse negócio não pode mudar. Tudo pode ser Os títulos mudado. que ele Depois tem. disso que ele fez, tudo pode ser mudado na vida, no mundo e até na rotação da Terra, então na pode ser translação, na rotação. Até a sua opinião. Até a minha opinião, a partir de hoje, eu posso mudar a minha opinião. Então muda. Agora, de time eu não vou mudar. Também pode não ter mais mundial, então. Ah, não tem mesmo, né? Mundial não tem, né? O Mundial não tem Você mesmo. tá falando em mudar? Não, tô falando do seu time, que não tem mesmo. Seu time não tem mesmo. Não tem Mundial. Agora, deu pra perceber que a rotação do Ronaldo não tá muito correta. Esgarve, você, que ainda é um menino, não é? Tá começando a acompanhar as reações dos seus companheiros. Tá preocupado com o Ronaldão? Não, eu queria pedir pro Negrão soltar agora o som do Ronaldo aí pra gente, por favor, porque... Tá ok? Ai, que não. Porque tinha... Se fez por Negrão agora que vocês são parceirinhos. Com a mão só te pega. Não, mas é um ano que... Pô, primeiro tem o VP. Deixa eu ligar pra Roberto. Primeiro tem o VP, depois tem Roger Guedes. Agora o Tite é uma situação que Não, o Ronaldo... Roger Guedes não, O Roger Guedes. coraçãozinho já tá calejado aí, Jesus Cristo. Não, mas, ô Rê, vamos falar a grande Nossa, verdade. você foi longe, hein? Ah, mas tá... Ronaldo, isso daí já era. Mas, ô Rê, vamos por partes, assim, em relação ao Tite, tá? Ok. Pra mim, tem uma questão assim, a gente esquece muitas vezes que o futebol é o lado profissional do cara. O cara olha, assim, o lado profissional. Pô, o que vale mais a pena pro Tite hoje? Comandar um elenco com a Arrascaeta, com o Gabigol, com o Everton Ribeiro, com o Bruno Henrique, com jogadores que o Flamengo vai contratar no que vem, ou com o Corinthians, que tá devendo quase bilhão aí, que não vai conseguir contratar muitos É o jogadores. mesmo discurso que você fez do VP. Você tá Não, só não, pegar o que você não falou é- do não é o VP e mesmo não pro discurso. Flamengo. Não Quer é dizer, porque- a mesma coisa. mas Você é também parecido. tá que nem essa turminha aí Irmão, que não tem palavra. a questão é Não tem parecida- palavra. não. Ou senão você Se copia você a palavra. deixar eu terminar. Você falou a mesma coisa do VP, velho. Ô, cara, Muda que- aí o disco, velho. Se você Eu quero ver deixar- meus amiguinhos. Tá bom, só que se você deixar continuar, Tá tem bravo, essa hein? questão. Ah, você vai falar. É Não, Tite. porque o Tite falou. O Tite falou no começo do ano que não ia trabalhar. E o VP também. O Tite usou como O VP desculpa... falou da sogra. Não, então, o Tite usou como desculpa no começo do ano que A não ia pro sogra e o Corinthians. irmão. O Tite usou como desculpa no começo do ano pra não ir pro Corinthians, que não trabalharia esse ano. Ele tá errado e pra mim é sim uma mancha na história dele no Corinthians. É uma mancha porque o torcedor Ele falou corintiano tá 4 se sentindo vezes traído. não pro Corinthians. Você quer uma mancha é pior uma que essa? mancha, é uma mancha. Eu concordo com você. Eu preciso Agora, ver meu sogro, então a minha culpa sogra, toda é meu do sogro, minha Dorival. sogra. Aí, ó. A culpa é do Dorival. Valeu, Duílio. Tamo Porque junto. o Dorival saiu, foi, né, saído, Aí, ó. não é? Tiraram ele. Ele tiraram o Dorival do Flamengo. Se o Dorival lá estivesse, talvez o Tite poderia aceitar o convite do Como é Corinthians. que é o nome da esposa do Tite?
A Rose, né? Rose. Ele quer ser feliz, né? Que a Rose falou, amor, não aguento mais. Vai trabalhar, não aguento mais você dentro de casa. 10 vezes esperando. Amor, vai trabalhar, eu não aguento mais acordar de manhã, você tá aqui dormindo. O joelhão desse tamanho inchado. Eu fiquei 4 meses com esse negócio no braço, que a Roberto falou já, ó, sai andando. A sua lesão é no braço, não é na perna, sai andando. Chico Garcia, você que analisa as coisas de maneira racional, misturando algumas pitadas de sentimento. Nem sempre. Qual é a sua visão em relação, primeiro, ao Tite aceitar o convite do Flamengo e a essa decepção corintiana? A decepção é natural, Renata. A gente está falando do maior treinador da história desse clube. O cara que conquistou tudo. E que, pelo contexto da temporada, quando o Corinthians tentou contratá-lo, ele havia recusado e dando isso como justificativa. Ó, eu não trabalho esse ano, eu só trabalho no ano que vem. E o Corinthians buscou outras alternativas. Quando ele escolhe um outro clube, nesse período em que ele disse que não iria trabalhar, e disse até de forma muito enfática, é natural que o torcedor se decepcione. Porque se o Tite pega o Flamengo no ano que vem, eu acho que não teria problema. A questão é que, como ele aceita esse ano, e essa foi a justificativa que ele deu ao Corinthians, pega um pouco mal. Mas a gente sabe que o futebol, ele também... Quarta, domingo, não sei se o torcedor do Corinthians vai perdoá-lo, mas a história dele está feita. E quando você, como disse o Sgabi, analisa projetos, hoje você tem o Flamengo, que é um clube praticamente autossustentável, que fatura mais de 1 bi por ano, que tem a possibilidade de, ao final do ano... Você falou a mesma coisa do VP também. Você e os Gabi. Ronaldo, e aí, vocês falaram a mesma coisa. A gente falou a mesma coisa do VP. Ah, o Renato Gaúcho recusou o Corinthians em determinado momento, depois pegou o Flamengo. Não, ninguém chamou ele, não. Ninguém chamou ele, não. A imprensa chamou. A imprensa queria ver o Renato aqui. O Renato não foi convidado para treinar o Corinthians? Não foi. Bom. Por que 3 técnicos escolhem o Flamengo em detrimento ao Corinthians? Acho que a gente tem que repensar. A gente tem que pensar por que isso acontece. Por que, Ronaldo? É, porque tá indo na onda dessas modinhas da imprensa aí. Tá indo na onda. O VP foi lá, se lascou. O VP tinha 5 títulos pra pegar, não pegou nenhum. Se lascou lá. E é o que vai acontecer com o Tite. Agora, Ulisses Costa, você também opina. Claro que a gente já percebe qual é o sentimento de um lado, mas de outro, a torcida do Flamengo está esperançosa com o Tite. E tem que estar esperançosa porque é um grande treinador, indiscutivelmente. Em relação ao Tite e ao Corinthians, por exemplo, o corintiano fica pensando assim, pô, ele tem uma dívida com o Corinthians porque ele ia ser mandado embora depois de uma eliminação precoce de Libertadores. O André chama ele, conversa e vou te manter e nós vamos ganhar tudo juntos. Realmente ganharam tudo junto. Então o Tite pagou a dívida com o Corinthians ganhando títulos. Óbvio. Não, senhor, e a palavra do homem? Entendeu? Respeita a mãe dele, tá aí, irmão. Agora, então o Tite paga essa dívida conquistando títulos. Ele ficou depois de uma derrota lamentável, numa eliminação precoce de pré-Libertadores, foi mantido pelo Andrés, pro Tolima, e ele fica, mas o pós disso é positivo pro Corinthians. São conquistas de Libertadores, conquista de Mundial, conquista de tudo. Então o Corinthians foi buscar tudo. Então ele é um vencedor e um campeão. A mágoa do torcedor corintiano, eu acho que o erro do Tite maior foi ele dar uma entrevista e dizer, pode me chamar de mentiroso. Me chame de mentiroso. E qualquer clube do futebol brasileiro que pensa em mim esse ano, esquece, eu não vou. E se eu for, pode me chamar de mentiroso. Você tá magoado também? Não, esse foi o erro. Você tá magoado também? Não, eu não tô. Porque o Tite, se eu tivesse no lugar do Tite, se eu tivesse no lugar do Tite, eu teria feito a mesma coisa. Eu iria pro Flamengo. Porque eu não posso ir pra um clube que vai ter eleição, eu não posso ir pra um clube que não consegue segurar seus principais jogadores. O Corinthians está na contramão do Flamengo. Enquanto o Flamengo fatura Você falou isso aí também do Vitor Pereira. 1 bilhão e 300 por ano, 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, o Flamengo fatura, o Corinthians está faturando 800, 700, 900 e não consegue fazer nada, e não consegue trazer ninguém, e não consegue contratar. E vive hoje uma turbulência política muito grande, que influencia dentro do campo de jogo, dependendo do resultado das eleições. Então como é que você vai para uma coisa que é tão instável como o Corinthians? Argumentos interessantes. Esse é o melhor dia, irmão. Agora, Capelani está lá no CT do Corinthians, aplaudindo também. O Ulisses foi bem. Muito legal. Vou pedir para sua mãe vir todos os dias ao estúdio, para que ela esteja aqui sempre, porque faz toda a diferença. Claro que uma presença familiar não faz, hein, Capela? Agora, eu sei que a gente conhece muito a história do Tite com o Corinthians, é linda, é vitoriosa, empate. Agora, o que o Tite pode fazer, na sua opinião, para mudar, além do ânimo dos jogadores, para mudar a questão tática do time? Assim, Loirão, óbvio que o Tite vai implementar ali a questão tática do time dele. Ele gosta também de jogar com esses jogadores mais abertos pelos lados, né? Tem um pouquinho mais essa individualidade pelos lados do campo.
Provavelmente vai surgir o comentário se Gabigol e Pedro jogarão juntos, né? Eu acho que só o Dorival conseguiu fazer. O Gabigol aceitando fazer outra função. Só o Dorival conseguiu fazer, porque o Dorival trabalhou com ele no Santos, né, Chico? E aí o Dorival trabalhou com o Gabigol no Santos, acho que chamou ele para trocar uma ideia, falou, eu quero aquele Gabigol, e acabou dando certo. Mas o Chico lembrou de uma coisa, o Bruno Henrique estava lesionado e não estava disputando posição. O Tite tem... E por que ele não foi na arena assistir o jogo lá e tal? Mas precisa saber se ele já estava negociando, por que ele não foi lá ver o time dele lá? Porque ele deve ter visto na casa dele. Ele chegou ontem. Essa é a pergunta que eu tenho pra você. E talvez ele não terá. Me responde. E talvez ele não terá. E talvez ele não terá esse problema do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, Bruno Henrique pode sair do Flamengo além e de pro outros Palmeiras. jogadores, né? Tem outros jogadores para sair. Então, né? ele não pode, então o Tite não pode chegar pro Bruno Henrique e falar pro Bruno Henrique assim, ó, me dê a sua palavra, Bruno Henrique, que você vai ficar. Ele pode fazer o mesmo com o Tite. Falar, Tite, eu fico. Depois... Vou embora. Mas eu acredito que o Tite vai batalhar pela permanência do Bruno Henrique. Eu não acredito que o Tite vai deixar o Bruno Henrique sair fácil. O Ulisses falou uma coisa, ele passou desapercebido. O Gabigol já deu entrevista aí e falou que se daria bem no Corinthians. Sim, porque ele tem atrito com o Tite. E não sei quantos mais terão, hein? Não sei quantos mais terão, porque quando o treinador é mentiroso, quando o treinador é mentiroso, você viu o que aconteceu com o VP aí. Ele falou que o Serginho Alberto, o Yuri Alberto ou o Gabigol? O Yuri Alberto ou o Gabigol? Os dois, pode vir, porque no Corinthians não tem mentira. Aí tem mentira. Aí tem mentira na condução. Vocês viram? Cuidado, meninos! Pulem fora desse barco! Venha pro Corinthians ser feliz! Mas nós estamos citando aqui vários jogadores experientes. É o momento desses caras chamarem a responsa também, porque é um ano que os jogadores não jogaram absolutamente nada. O Tite tem uma coisa, o Sgarbi, que o Dorival... O Tite tem uma coisa que o Dorival tem. Eu tava falando com o Chico em off aqui. Ele une, ele consegue quebrar. Mas agora é um treinador mentiroso tá chegando. Agora é um treinador que conta história pra boi dormir. Mas ele vai falar que a proposta do Flamengo era irrecusável, que ele não imaginava isso antes, e vai começar o trabalho. E se ele tiver resultados, daqui a pouco ninguém lembra disso. O Vampeta já falou isso lá no Flamengo, falou, eles fingem que me pagam e eu finjo que tô jogando. Vai ser assim, seu Flamengo. Você quer isso no seu Flamengo? Fique contigo. A verdade é que ele achou que tava em um patamar que ele não tá, o time. Eu penso muito isso, a gente tava até batendo papo sobre isso. Ele achou que tava num patamar de Chelsea, de Europa, de Arsenal, que ele ia sair do Brasil numa Copa depois de 2 fracassos, que perdeu para 2 seleções que não tem a menor tradição em Copa, e ele achou que ia estar gigante, assim, ia pra Europa, e não. Eu julgo um pouco esse fracasso, quando a gente fala em 2 jogos únicos. Quer dizer que o nível dele é igual do VP, 2 jogos únicos contra uma seleção da Bélgica que era muito boa em 2018, e no segundo tempo, as pessoas não lembram, o Renato Augusto perde um gol com um gol escancarado, e o Neymar chuta no gol que só o Courtois poderia defender. A gente jogou muito bem aquele segundo tempo. E depois contra a Croácia, os chamados 4 minutos, né, gente? Porque o ciclo, os 2 ciclos, na minha opinião, foram de um trabalho espetacular do Tite. Quantos títulos? Quantos títulos na seleção? Agora, talvez o trabalho... Ele tem um título de Copa América só. Mas o que a seleção disputa? Ele tem um título de Copa América. Eliminatórias é o campeonato infindado. Mas, gente, o fato é que esse trabalho, independentemente se foi bom ou não, cada um vai julgar do seu jeito, e foram 2 ciclos mesmo, mas não encantou nenhum time de ponta. Não teve nenhum time na Europa, por exemplo, um Sevilha, tô falando equipes médias, não é? De repente, Roma, de repente, Portugal, Eu acho que diz muito sobre o futebol brasileiro, Renato. Não é? Os técnicos brasileiros não chegam lá. Não aconteceu, ninguém quis. Os técnicos brasileiros não chegam lá. O VP tá sendo soldado tem mercado na Espanha. Provavelmente. O Cudê teve mercado na Espanha. Mas é que o idioma também, tem uma série de coisas. Mas, gente, se tiver... Galera, como é bom ver o choro, cara. O choro do Ronaldo Giovanelli, o choro dos corintianos. Cara, olha só, temos aqui várias fotos, né, do dia do Flamengo. Tite no Flamengo, aí com Fabinho Soldado, né, essa foto aqui. Tite ao lado de Marcos Braz. Tite conversa com funcionários do Flamengo em sala do CT. Foto do Marcelo Cortez do Flamengo. Temos aqui, ó, o Bruno Spindel lá atrás, né, o César Sampaio também, o Matheus Bach, o filho do Tite, né. Cara, muito bacana, cara, esse dia, né? O Tite aí conhecendo o CT, várias fotos bacanas. Tá no GE aqui, tá lá nas redes sociais do Flamengo, né, galera? O Tite que ainda não tem uma data e nem horário para a apresentação oficial dele no Flamengo, né? Tudo indica que será amanhã, cara. Se mudar para quarta, amanhã é quarta, né? Se mudar para quinta-feira também não tem problema, porque o Flamengo só volta a jogar agora
no dia 19 contra o Cruzeiro e é fora de casa, né? Muito bem, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tendo mais chororô, eu trago aqui pra vocês. Mais tarde vai ter vídeo do Neto aí, viu, galera? Vamos ver o que ele vai falar depois do contrato assinado, depois da chegada do Tite ao Flamengo. Valeu, tamo juntos. Isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras. Fui!